pessoal, aqui é Fernando Schiller. Nós estamos no nosso módulo 5 do nosso curso de preparação para os prefeitos que vão disputar as eleições, também montar os seus planos de governo e os primeiros 100 dias, vamos dizer, o arranque das administrações a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Tá? Hoje o nosso módulo é o desenvolvimento social, o combate à pobreza, tudo que envolve as áreas sociais do município. É uma grande alegria, uma honra receber aqui o Ricardo Henriques, que é o diretor superintendente do Instituto Unibanco. O Ricardo tem uma longa experiência, tanto no terceiro setor, como na academia, como no setor público. O Ricardo foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos no governo do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Urbanismo na Prefeitura, trabalhou também no MDS e no Ministério da Educação a nível federal. Então, tem todas as condições, inclusive a sua reflexão acadêmica, de conversar, orientar, enfim, a gente nesse tema do desenvolvimento social. Então, direto, Ricardo, eu já te faço a primeira pergunta, daí tu pode abrir as tuas reflexões aqui. Nós estamos diante de uma situação difícil, dramática no país, no mundo, né? A pandemia. Os governos vão entrar no momento pós-pandemia, né? Com uma enorme quantidade de desafios na área social, aliado ao problema de déficit fiscal, que certamente vai acontecer, redução da atividade econômica. Então, digamos, é bastante desafiador esse momento novo. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: qual deve ser a postura na área social de um governo? Não tanto de uma secretaria, mas provavelmente de um governo que pense de maneira sistêmica a área social nesse momento pós-pandemia que a gente vai viver aí nos próximos meses. Fernando, primeiro, um prazer poder estar aqui, tentando contribuir aqui para a discussão sobre a conjuntura eleitoral. Mas acho que o primeiro ponto talvez seja retomar aquilo que é o óbvio da agenda da política pública para uma prefeitura, que é olhar para os dados, olhar para as evidências, fortalecer o conhecimento concreto do que está acontecendo em cada prefeitura. E aí, o contexto pós-pandemia, a primeira coisa que ele nos mostra, como você falou, dada a vulnerabilidade econômica que vai aumentar, tanto a redução, para os municípios que têm capacidade de arrecadação, redução da capacidade de arrecadação, mas mesmo aqueles que não têm arrecadação vão receber menos transferência, né? No FPM, em vários pontos. E, além disso, a crise afetando uma parte grande da população. A população, mesmo aquele segmento da população que normalmente acomodava as crises econômicas, que é o trabalho informal, nessa conjuntura não vai conseguir ser um colchão de amortecimento. Então, a primeira abordagem de uma prefeitura talvez seja ter uma visão intersetorial integrada dentro do território, né? Mapear qual é a condição da saúde, da educação, da assistência, e assumir uma coisa que não é paradoxal, que é fazer um movimento de avanço no desenho da política social. Nossa cultura, em geral, é muito setorial, mas o tamanho da vulnerabilidade da crise que a gente vai viver pós-Covid vai solicitar que a gente tenha políticas muito mais articuladas, que conversem entre si. Só para ilustrar uma muito breve, a gente poucas vezes usa a educação para poder ser um pivô de entendimento da política social. O que as escolas, com a retomada, devem ver imediatamente? Um aumento da evasão. E vão ter um sentido imediato, porque os meninos estavam matriculados, né? Saber da evasão, quando teve, a questão-chave, além da busca ativa, é referenciar eles no equipamento da assistência social. Dizer, olha, eu tenho tantos estudantes que não estão voltando à escola. Quais são que têm algum problema de vulnerabilidade nas famílias? Provavelmente famílias desempregadas, forçando outras agendas, obviamente para o ciclo mais avançado. Ou os meninos que entraram na escola pública e nunca fizeram escola pública, vieram da escola privada. Como é que essa situação está se fazendo? Então, começar a fazer conversas a partir de dados concretos, só para pegar esses dados, assistência social, educação, saúde, e obviamente o arranjo urbano que for necessário, a gente tem que começar a estimular essa abordagem. Excelente, Ricardo. Aliás, eu queria te explorar um pouquinho exatamente essa conexão com a educação. Eu sei que é uma área que tu tem te dedicado intensamente. Quer dizer, o mundo da educação tem um certo, assim, não vou dizer preconceito, mas um certo problema de ser visto como área social, né?
Na área social, muitas vezes também diz, olha, a escola é um outro problema, a educação é um outro problema. Né? Mas você tem o fenômeno de evasão escolar, né? Eu acho que vai ter uma pressão muito grande, imagino que vai ter uma pressão muito grande por renda nas famílias. Né? Com certeza. Eventualmente há uma probabilidade ou uma possibilidade que aumente a evasão, né, escolar. Enfim, então, assim, isso tem um impacto na área social. Então, eu entendo, quando fala política sistêmica, exatamente isso. Não adianta imaginar que o mundo é compartimentado, porque, de fato, ele não é. Né? Então, a minha pergunta para ti, assim, entrando um pouquinho na área da educação, mas não muito, mas que ela tem impacto social, como é que tem novos desafios colocados para a educação, envolvimento das famílias, conhecer mais as comunidades, políticas mais agressivas para evitar a evasão escolar? Enfim, o que a área social pode dizer? Talvez aumente, não sei, violência, adolescentes, autores de atos infracionais, enfim. O que a área social tem a dizer para a educação e como é que a gente pode, que a própria área social, digamos assim, pode atuar de maneira mais agressiva para evitar essas patologias aí que vão surgir em pós-pandemia? Fernando, provavelmente, além do efeito econômico mesmo, que é queda da renda, mais vulnerabilidade, portanto, isso incide no cotidiano da escola, o que a gente vai precisar mais é aproximação da comunidade escolar com a comunidade do território. Né? Ou seja, as famílias estarem mais envolvidas. Por quê? Porque aumentou, por um lado, a incerteza, por outro, a complexidade dessa realidade. E, inevitavelmente, ao longo de 2020, 21, 22, a gente vai ter cada vez mais formas híbridas de ensino, em que você vai ter presencial e ensino à distância. O envolvimento das famílias é muito importante. Aqui é a questão chave da política pública. É como é que eu gero, por um lado, confiança sobre isso. Tem um problema de informação. O que está acontecendo? As regras sanitárias nas escolas estão sendo preservadas? Elas são em acordo com o que a saúde definiu? O que eu preciso de encaminhamento? Coisas simples. Uma criança que hoje entra voltando às aulas, ela chega com febre. Como é que faz ela voltar para casa? O transporte escolar já passou. Como é que você consegue fazer isso, supondo que não é tão do lado, que não dá para ir a pé, certo? Como é que você consegue ter mecanismos de acionar por WhatsApp para poder estar a família recebendo, mas não tem ninguém em casa? Tem algum lugar para receber? Tem acolhimento? Só para pegar um sintoma da Covid. Mas muito mais importante, ou tão importante quanto, em situações de violência, situações em que a fatalidade aconteceu, a renda familiar dependia da aposentadoria da avó ou do avô, ela não tem mais, a mãe está desempregada e tem 2 filhos na escola. É fundamental um acolhimento pelo Centro de Referência de Assistência Social para entender essa situação, ter um programa ou de renda básica e de renda básica com complementariedade de um programa de crédito, um endereçamento para o mercado de trabalho. Ou seja, a prefeitura pode produzir essa articulação a partir da identificação de como é que está essa escola na comunidade, como é que a comunidade conversa com a escola. E aí você tem que produzir, obviamente, além de conhecimento e informação, diálogo, troca e capacidade de customizar, de desenhar adequado a configuração específica de cada família, de cada indivíduo dentro daquele território. Então, você tenderá, para enfrentar uma crise, aproximar cada vez mais o serviço público das necessidades do território, e aí, só para pegar teu ponto com a educação, o equipamento escola pública é um equipamento que viabiliza, facilita, coordenar mais esses processos. Mesmo que a educação tradicionalmente não se veja como área social, é um equipamento que, por lá, passam todas as famílias que têm crianças e adolescentes, e, portanto, pode ser um polo de referência para organizar essa coordenação da política social. Excelente, Ricardo. Um outro ponto, falaste em dados, trabalhar com dados e indicadores, né? Isso eu sempre digo assim que é um argumento que todos concordam, mas nem todos fazem, né? Todo mundo concorda com o argumento, mas porque talvez, dentre outras razões, porque não é fácil fazer. Com certeza. Especialmente municípios de menor porte, médio porte, que não têm estruturas técnicas robustas. Né? Então, a minha pergunta para ti talvez é difícil, mas vamos lá.
Qual seria a tua recomendação assim, para uma entrada de governo? Acho que o pior cenário é o sujeito entrar no governo de maneira intuitiva, né? Isso. Assim, ó, vou fazer o que dá na telha, né? Então, vou fazer o que dá na telha, na área social. Passa na rua, ele vê um problema, quer resolver, passa no... Então, ou seja, você recomendaria fazer algum tipo de diagnóstico mais abrangente? Quer dizer, e que tipo de indicadores são viáveis de serem trabalhados e, digamos assim, que não se poderia deixar de prestar atenção quando se organiza, se entra, digamos assim, se inicia uma administração? Acho que é muito importante fazer o diagnóstico, e, Fernando, a intuição é muito bem-vinda, mas ela será efetiva em cima do diagnóstico. A intuição sem o diagnóstico tende a aumentar muitos erros, porque você vai resolvendo o primeiro, resolve o segundo, no terceiro já não dá mais para resolver, porque as coisas vão se empilhando. Né? Então, algumas coisas que, mesmo com as limitações que existem, né, instaladas nas pequenas e médias prefeituras, e elas não são tão estruturais assim, várias dá para lidar, é trabalhar com um cadastro único. Toda prefeitura tem um cadastro único, mas, curiosamente, pouquíssimos prefeitos olham para o cadastro único, coletam a informação do cadastro único, enviam para o Ministério do Desenvolvimento Social e depois isso fica como se fosse uma prestação de contas burocrática só para viabilizar, por exemplo, o recebimento do Bolsa Família. A informação do cadastro único é de enorme riqueza. Ela não é só para a renda. Você tem o perfil socioeconômico das pessoas, você tem, obviamente, o CPF delas, você sabe onde elas estão, sabe o seu histórico. Então, simplesmente só para largada, olhar bem para o cadastro único, interpretar o cadastro único e usar com aplicativos hoje muito simples, muito fáceis, a ideia de georreferenciar, mesmo um município pequeno, município de 15 mil habitantes, saber em que bairro pelo cadastro dá isso tudo. Onde é que estão os grandes concentrações? Um município médio certamente tem uma enorme desigualdade, uma enorme heterogeneidade, que olhando novamente só para o cadastro, você consegue georreferenciar. Outra coisa que as pessoas usam muito pouco, e está lá, os registros administrativos das escolas. Um município médio e um município pequeno tem poucas escolas. Lá eu tenho todo o registro das famílias que estão colocadas. Tá? A mesma coisa quando você tem um posto de saúde. Passa tudo por lá. Qual é a questão-chave aqui? É colocar a secretária ou o secretário da pasta, que às vezes estão juntas. Assim, vamos botar um técnico só para abrir essa informação que já está levantada? E aí a minha única sugestão, depois de dar esse primeiro olhar, primeiro você vê muitas coisas que estão lá e que normalmente estão escondidas. E segundo, você começa a descobrir que, poxa, se eu qualificar um pouquinho mais, se eu fizer mais 2 ou 3 perguntas, eu vou conseguir resolver vários problemas que eu posso ter aqui dentro. Problemas de acesso a saneamento, problemas de infraestrutura, problemas que são fáceis de falar, mas enquanto você não olha para os dados, e só caminhar só com a intuição, você só vai trabalhar com o que é visível ao olho nu, e não o que é visível na informação. E informação, primeiro, não é tão difícil de ser trabalhada assim. As pessoas criam uma certa mística, uma mágica negativa, como se fosse assustador. Não são números tão difíceis de se enfrentar. E, por outro lado, é muito importante que uma prefeita ou um prefeito saiba, por trás daquele número tem uma vida. Então, a gente precisa humanizar esse número. Quando a gente olha para o número, setorialmente olha para esse número, você vê as pessoas e consegue aí desenhar melhor as políticas que você tem com os recursos que você tem. Só para concluir, é um jeito de usar melhor os recursos, sobretudo em período de crise. É saber o tamanho da situação e criar um diagnóstico. Um diagnóstico que, Fernando, ele pode ter um nível de complexidade inicial, mas é a primeira olhada. E depois você diz, olha, meu município está mais vulnerável na área de mobilidade urbana. Então vou aprofundar o diagnóstico aqui. Não, meu município está mais vulnerável porque eu olhei só os indicadores que estão disponíveis de educação e estou vendo que a escolaridade média das minhas crianças estão muito defasadas, estão muito piores que o meu município do lado. E eu vou lá começar, então vou entender um pouquinho melhor a situação dos estudantes. Obviamente pode ser que eu tenha problemas de crianças em situação de rua. Olha, obviamente está lá, como é que eu enfrento? Mas a primeira camada do diagnóstico, a maioria das informações já está disponível. E com esse primeiro olhar, eu começo a fazer escolhas sobre aonde aprofundar e fazer
a minha política ficar um pouquinho mais complexa, mas mais eficiente. Ou seja, chegando mais rápido nas pessoas que precisam da política. Excelente, Ricardo. Eu queria explorar um pouquinho nesse tema que eu sei que tu conhece bem, que é a área urbana, e em relação com pobreza, etc. Eu vou dizer uma frase, não sei se tu concorda com ela. Diga. A boa parte dos municípios brasileiros, estados, e obviamente a União, com certeza a União, você não tem no Brasil políticas estruturadas de combate à pobreza. Tá? Ou seja, políticas... Se tentou alguns estados fazer, eu me lembro no Rio de Janeiro, deve ter acompanhado em algum momento isso, o projeto Favela Bairro, quer dizer, sim. Se conhece pouco, se fala muito, mas se conhece pouco, na verdade. Né? Como é que você integra uma comunidade precária, né? Uma precarizada, vulnerabilizada na vida da cidade? Como é que você urbaniza? Né? A minha tese é a seguinte: a pobreza a pobreza tem um elemento territorial, né? Acesso a serviços, de exclusão territorial, de N questões que envolvem e que acabam afetando. Existem muitas variáveis que vão acabar afetando e produzindo pobreza lá. Né? Então, a minha pergunta é muito simples. Assim. Primeiro, você concorda com essa tese que o prefeito, que seria inteligente o prefeito, em vez de tocar naquele ponto da área social, ter um projeto mais integrado de combate à pobreza? Ou isso não é um problema para o prefeito? Pode ser. Sim. Certo? E como lidar com a questão da territorialidade da pobreza? Né? Os territórios pobres. Esse projeto, por exemplo, converter uma favela num bairro, tem um certo fetiche nisso? É viável isso? Como é que faz isso? Né? E o que você recomendaria, digamos, para os nossos gestores nessa área? Primeiro, é muito importante reconhecer isso. A pobreza tem configurações territoriais. Né? Ou seja, e aí, um dos maiores problemas do desenho da política social, às vezes até sendo muito boa setorialmente, é esquecer a formatação da pobreza no território. Então, chega a área de assistência sem conversar com a área da saúde, por exemplo. Poxa, um enorme desperdício que você tem um médico da família, você tem enfermeiro chegando lá, você tem assistência social e eles sequer conversam. Então, primeiro ponto mesmo para uma cidade média, territorializar ela mesma, identificar esses núcleos de pobreza. E uma coisa, voltando à informação anterior, em geral, como são as secretarias que definem a interpretação do município, tá? Você vê muitas vezes, que a divisão que a educação faz do território, com as suas regionais, é diferente da divisão que a saúde faz, é diferente da divisão que a assistência faz e é diferente da divisão que a segurança faz, por exemplo. Então, no mesmo território, a metade da direita está coberta pela área 1 da saúde e a metade da esquerda está pela área 2. Mas essa área toda é a área A da educação. E eles não conversam entre si. Então, arrumar administrativamente é importante. Mas a outra coisa mais importante é o que você está falando. Tentar, e é viável, fazer uma política integrada pelo território e menos a política isolada setorialmente. Ou seja, por construção, na largada, isso é intersetorial. Um alerta que é muito importante. As pessoas muitas vezes pensam, e isso torna inviável a política, que integrar um território vulnerável à cidade teria como referência o ideal da cidade. Isso não faz sentido. A ideia de integrar um território vulnerável é integrar o território. O que é essa cidade média? Como é que eu melhoro esse padrão deste território em direção à percepção média e não à área mais rica da cidade, porque você torna isso totalmente inviável. E aí o que você começa a identificar? Quais são os equipamentos sociais que naquele território estão faltando? E aí muitas coisas vão se ver assim, não tem problema de escola. O que tem problema é de acesso das crianças à escola. Tá? Então é muito mais um problema da mobilidade. Como é que eu garanto mobilidade para chegar lá? Olha, não, eu tenho um problema, neste território eu tenho equipamento da saúde que está faltando. Isso justifica um investimento, mas não necessariamente em todos os territórios pobres estão assim. Então, olhar para o território de forma integrada, saber como é que você melhora os fluxos, as movimentações, aonde é que você tem equipamento de creche. Se você vai fazer um investimento, você tem que saber assim, onde é que realmente estão crianças pobres. Certo?
Não necessariamente aquela região pobre tem muitas crianças pobres. Então, não adianta tentar fazer crescer. Só para dar um exemplo que é muito comum no Brasil inteiro. Todo mundo adora ensino técnico profissionalizante, tá? O que é muito importante, evidentemente. Mas o que acontece? Toda a comunidade pede um ensino técnico, o que não necessariamente é o melhor caminho. Se você olha entre territórios, ter um ponto de referência, do sistema S que seja, né? SESI, Senai, etc. E a questão da política pública urbana é fazer com que os estudantes em idade do ensino técnico daquele território vulnerável tenham acesso a lá, ou seja, transporte, merenda, né? Poder e chegar para ir e para voltar. Eu não preciso criar um equipamento que tem um custo gigantesco no território pobre para o mais vulnerável, para integrar o território. Eu posso integrar o território também com programas de mobilidade. Então, é um olhar para o território com políticas integradas, vamos dizer, multissetoriais, e que aí uma coisa muito difícil para uma prefeita ou para o prefeito. Tem que fazer as secretarias conversarem. Nunca subestime isso. Secretarias têm uma cultura muito curiosa que é deixa comigo, mas não quero saber de ninguém. Para fazer política integrada no território, tem que promover, fomentar e estimular a troca, o diálogo entre as secretarias para elas desenharem articuladamente essa intervenção. Excelente, Ricardo. Eu queria uma questão muito específica, direitos humanos, tá? Que a gente, isso, na tua visão, entra na agenda do prefeito, quer dizer, ou é uma área que acaba sombreada com a assistência social e é um outro problema, né? Quer dizer, como é que você trataria esse tema de direitos, que é amplo, obviamente que é muito amplo, né? No contexto de você juntaria isso numa área de social, você traria para junto do prefeito, você trataria isso como uma questão de toda a prefeitura, não sei, entende? E qual é a grande agenda? Quais são as grandes agendas na área de direitos humanos que afetam uma prefeitura municipal e que vão afetar na tua visão, Carlos? Eu acho que tem que ter uma abordagem explícita sobre direitos humanos e vou fazer uma colocação. Não tem um desenho a priori necessariamente correto. Certo? Eu já fui secretário de Direitos Humanos com a área de assistência social junto. Tá? É uma configuração que facilita administrativamente, mas você pode ter um desenho mais transversal do desafio de direitos humanos, desde que cada secretaria esteja atento a isso. Então, você tem violação de direitos humanos do ponto de vista dos hábitos e dos costumes que precisam ter uma abordagem muito consistente. Isso. A violência de direitos humanos associada, por exemplo, à orientação sexual. Coisa difícil para a prefeitura trabalhar. Quanto mais com toda a agenda, né, associada à visão, estou trabalhando em temas difíceis, a visão religiosa que organiza muito o território. Se você não tiver uma agenda explícita sobre isso, né, a gente sabe quantidade enorme de situações que chegam a tamanha violência que, por vezes, incorrem até em morte. Você precisa ter uma área de uma secretaria, ou a secretaria específica, ou um tema ligado, e aí depende muito da configuração, Fernando. Eu acho que não tem problema em integrar, mas desde que tenha mandato para os direitos humanos. Tá? Situações de desaparecimento, né? Crimes fortes que têm violências de direitos humanos associadas. A relação para uma prefeitura muito difícil, dada a autonomia e a gestão soberana do Estado sobre a polícia militar, violências de direitos humanos que são em função da abordagem policial. Como é que você lida com isso? Tem que criar uma agenda de direitos humanos interinstitucional entre município e governo estadual para poder colocar essa questão na pauta. E tem, só para seguir nesse ponto de segurança, e que você conhece muito bem, Fernando, você conseguir, por exemplo, que uma pessoa identifique uma situação de crime muito, muito forte, você tem que gerar proteção a essa pessoa. E essa coisa pode ser muito complexa. Pode ser que a proteção a essa pessoa possa ser, inclusive, em outro município. Tá? Como é que o prefeito pode abrir mão disso? Acho que não deveria. Mas quando você junta direitos humanos, certo?
e situação de violência contra a mulher, ou abuso no interior da família. Então, você tem um conjunto grande de violações de direitos civis, direitos políticos, direitos no campo dos direitos humanos, que é muito importante que a prefeitura assuma a responsabilidade de, ao menos, endereçar a questão. Pode ser que ela não tenha os instrumentos para tocar, porque pode ser responsabilidade do Estado. Tá? Mas você tem um conjunto grande. Isso é outra coisa importante, a gente não está falando disso. Existem verbas setoriais importantes no governo federal que, se você estrutura uma política de direitos humanos, você pode acionar. Tá? Você pode criar um campo, por exemplo, intersetorial, numa cidade média, que mobilize o Ministério Público, que mobilize a Defensoria Pública. Então, não são órgãos da prefeitura, certo? Mas são órgãos que, a partir da prefeitura, você pode criar um ambiente de proteção jurídica para várias situações de violência. E aí, de abuso, de conflito de direitos humanos. Isso, o prefeito, a prefeita podem ser o pivô dessa história. E criar espaços de acolhimento, espaços de abordagem, e essas coisas são endereçadas por várias áreas que não necessariamente são só da prefeitura. Mas todas as prefeituras que conseguiram organizar isso mudam muito, de forma muito positiva, o ambiente social como um todo. Você muda o sentido de acolhimento, respeito e pertencimento a partir de uma visão que é da prefeitura de garantia de direitos humanos. Excelente. Você é bem pontual aqui, você tocou no tema de busca de recursos, né? Vamos lá, eu acho que tem mais recursos fora do município do que dentro para buscar. Até porque imagino que a crise fiscal vai ser quase generalizada, né? Você criaria dentro da prefeitura uma área especializada em busca de financiamentos? Pode ser em Brasília, pode ser no setor privado, pode ser em fundações, pode ser no exterior, né? Pode ser em forma de consórcio com os municípios, ou treinaria as pessoas? Como é que lida com isso? Na minha experiência como gestor, isso acabou sendo importante e realmente tem muito dinheiro, tem muito recurso, tem muito projeto interessante que a gente... Isso. Mas como é que você, se você fosse prefeito, como é que você lidaria com isso? Eu acho que é muito importante, prefeito, mesmo para cidades pequenas, criar dentro da Secretaria de Fazenda, ou da sua secretaria, uma área de captação. Só para não esquecer, você pode captar recursos que estão... Porque, em geral, organismos internacionais, ministérios e mesmo governos estaduais, mas certamente ministérios, têm mais recursos disponíveis do que recursos que são acionados. Qual é a variável-chave para isso? Formatar bem projetos. Formatar bem projetos volta para a pergunta que a gente teve um momento atrás. Fazer um bom diagnóstico. Então, você precisa de uma área que faça diagnóstico, estruture projetos, identifique, então, portanto, tem que ter um radar importante para isso, e vá buscar. Acho que existem desenhos contemporâneos muito interessantes para municípios, que é pensar isso de forma consorciada. Tá? Ou seja, porque há uma falsa leitura, Fernando, de que a concorrência entre os municípios por verbas. Não é verdade. Não é busca ativa de verbas. Tá? Então, se você consorcia alguns municípios, estou falando, obviamente, um município médio grande, precisa menos. Mas se você consorcia, você consegue criar uma área de inteligência para isso, que precisa identificar quais são as fontes. O que existe no Ministério de Transporte para programas específicos? O que existe no Ministério de Infraestrutura para agendas de água, esgoto, saneamento? Porque, para além das grandes linhas de programas, né? Porque essas grandes são linhas muito específicas que você pode mapear. A mesma coisa com, pouco importa quais sejam, mas o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cheio de linhas potenciais com estratégias urbanistas definidas para municípios, é tipificado, inclusive, para pequeno porte, para médio porte, e que não são acessadas. E, em geral, qual é o ciclo aí perverso? É que os poucos municípios que sabem fazer isso acessam proporcionalmente muito mais do que os outros municípios. Então, você tem, por capacidade instalada, você gera uma distribuição não democrática dessa história. E aí os prefeitos podem tomar essa iniciativa. É muito potente o que você pode captar.
Excelente, cara. Só para ilustrar o teu, eu tive no BID faz o quê? Um ano atrás e me chamou a atenção na época a diretora que nos recebeu lá nos colocou para a prefeitura de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela citava como um exemplo de uma captação, uma parceria muito bem feita para um município de médio porte, Sim. né, que obteve, então não demanda ser uma capital necessariamente para Não. um recurso. E, Então, e os empréstimos não são empréstimos para resolver o saneamento básico de uma cidade de 5 milhões de habitantes. Não, tem linhas sim, específicas. pontuais. Mas também tem nos ministérios, Fernando, só para os prefeitos não esquecer, tem nos ministérios e que não são captados, não são acionados. E tem, aí só porque a gente não falou, acho que quanto mais maduro você faz isso, pode acessar, inclusive, recursos privados. Tá certo? O pessoal vai bater lá no Instituto Unibanco, hein? Tô brincando. A gente Olha, conversa, Ricardo, mas dá para chegar. Vamos lá. a gente poderia falar horas aqui, porque o teu conhecimento é infinito, Ricardo. Eu queria, mas vamos cumprir o nosso prazo aqui, Vamos, vamos. nossa meia hora. Te agradeço muito essa doação do teu tempo. É sempre uma alegria falar contigo, tá? Muito obrigado e esperamos que todos tenham gostado aí dessa nossa discussão sobre a área social. Obrigado, Ricardo. Enorme prazer. Muito obrigado, Fernando.